Fala galera, beleza? Estamos iniciando aqui mais um JCCast. E hoje vamos falar onde a subscrição e o GR se conectam. E para isso eu trago duas pessoas aqui com alto conhecimento, não só do assunto que nós vamos abordar, mas também com uma grande experiência de mercado. Trago o Wallace, da CAD, e Fábio Vale, da March. Wallace e Fábio, fiquem à vontade, caso queiram se apresentar. A comando. Vocês podem mandar a bala agora. Por favor. Bom, fala galera, boa noite aí, bom dia, enfim. Bom, meu nome é Wallace, sou coordenador de riscos da CAD Seguros, venho aí, sou oriundo do GR, Central de Monitoramento, enfim, conheço alguns processos aí. E hoje me sinto extremamente lisonjeado aí com o convite da JC. Já agradeço aí demais aí o Leandro, o Charles pelo convite, obrigado, vocês são um irmão aí que o mercado nos deu aí. Obrigado, tamo junto. Obrigado, Leandro. Obrigado ao Charles também. O Alisson, um prazer estar com vocês aqui também. Obrigado pelo convite. Sou o Fábio Vale, sou o gerente de risco aí da March. Vou completar 3 anos agora em setembro, né? Então estou muito feliz aqui também pelo convite para discutir aí com o Alisson aí as ideias, debater com vocês aí sobre subscrição, gerenciamento de risco. Obrigado Beleza. Pelo convite. Tranquilo, meu amigo. Vamos lá, primeira pergunta aí que eu faço para vocês, eu acho que ela é bem interessante, né? Que a conexão entre GR e subscrição, né? Onde a subscrição ela é vantajosa ou deixa de ser, ou é competitiva em relação ao gerenciamento de risco. Onde eu quero dizer, o GR, vocês entendem que o GR é apoio para a subscrição ou vocês não conseguem enxergar dessa forma? Não, ambos se conectam, sem um o outro não consegue caminhar. Como é que isso fica no entendimento de vocês? Perfeito. Quer começar, Fábio? Posso começar. Eu acho que o GR, eu sempre entendi o GR nos seguros, né? Na área de seguros, seja na companhia seguradora, seja na corretora. O ponto principal é o apoio realmente, é a tomada de decisão ali do subscritor, né? Uhum. Principalmente na seguradora. O GR ele tem que ser os olhos realmente aí da subscrição, com mais detalhe, trazendo informação. Acho que é o principal cliente do GR na seguradora realmente o subscritor. Primeiro você tem que convencer, trazer realmente dados e informações ali das contas, seja na sinistralidade, tipo de sinistralidade, que é a GR, a cultura envolvida ali naqueles processos, como que o segurado se comporta, enfim, fazer a ponte com o corretor, com a gerenciadora de risco para enriquecer o subscritor de informações, né? Uhum. Para que ele possa precificar, analisar o risco da melhor forma possível. E na corretora eu vejo muito isso também. A gente está mais próximo do cliente, né? Então a gente também consegue informações via gerenciadora de risco, via diretamente lá no cliente, na prospectão, conversando, visitando com o cliente, visitando com o account lá da companhia, trazendo as informações para o técnico, de tal forma que a gente consiga o máximo de informações e informações realmente valiosas, informações importantes para que a seguradora possa cotar o risco da melhor forma possível. E aí tem um lance muito, muito importante, né? Assim, na história começou o GR primeiro pelas seguradoras, né? Trazendo times, montando times de gerenciadoras nas companhias de seguro e depois o movimento nas corretoras. Para quê? Para que a gente tenha essa ponte aqui e se fale também, né? Um conecte com o outro no sentido de trazer essas informações, ser realmente o equilíbrio ali entre o que o segurado precisa, o que a companhia também necessita, entende ali do risco. Acho que isso é bem interessante. Perfeito. Bom, só complementando aí o que o Vale disse, né? Hoje dentro da CAD, eu vou usar um exemplo de casa lá, a gente atua como consultores de fato dentro da CAD e para os corretores e até mesmo para os segurados lá no final. Então, nosso papel de fato é colher informações, entender ali o histórico de sinistro da companhia, entender como é que está o cenário dentro da companhia e entregar informações para a subscrição precificar melhor e poder se sentir até mais confortável com a aceitação de risco, né? A gente sabe que o papel da subscrição dentro da companhia é muito nobre, né? Porque de fato é o tempo inteiro ali atendendo o corretor, tendo que estar à disposição. Então muitas vezes eles não conseguem de fato ir até uma operação, conhecer o risco em loco. Então o nosso papel de fato é ser os olhos ali e de uma certa forma gerar esse conforto para ele, porque eles são também cobrados ali por resultado, as contas de fato que eles fecham, que eles assumem os riscos. Eles precisam apresentar um resultado em cima disso e é o que a companhia faz, né? Ela acaba comprando o risco ou transferindo através do subscritor. Sim.
Então, o que a gente tenta entregar para o subscritor é um pouco mais de conforto ali para ele tomar a decisão da melhor forma possível. Entendi. Então, podemos concluir que hoje o GR não vive sem subscrição e subscrição não vive sem GR. Perfeito. Com certeza. Existe uma importância muito grande dos dois caminhares juntos, tanto na corretora quanto na seguradora. E esse fato da gerenciadora, desculpa, da corretora ter uma área de gerenciamento de risco e também a seguradora ter uma área de gerenciamento de risco, isso acho que eu vejo que é importante, né? Porque, assim, são dois caras de riscos. Todo mundo com o mesmo interesse, quer atender bem o cliente, levar uma condição legal para o cliente. Então, você também tem que ser muito positivo para o caminhar da subscrição, no caso, no final, lá entregar uma pólice sadia para o cliente, correto? Perfeito. No meu ponto de vista, né, no caso aqui, pegando até a March como exemplo, que a gente tem uma boa parceria lá e uma boa relação entre os CNPJs e até mesmo as pessoas físicas aqui, né? O papel que a gente mais contribui lá é, de fato, tirar algumas entravas ali no negócio, né? Muitas vezes, o jeito que a subscrição recebe os dados ali para poder entregar uma proposta é meio cru. Então, vai meio restrito ou não vai nas condições que o segurado ali entende que é o melhor para a operação dele no dia a dia. E aí é onde eu geralmente aciono o Vale ou vice-versa, né? Para justamente a gente, vamos entender melhor, vamos chamar a gerenciadora para um bate-papo, o próprio segurado, vamos entender a logística dele, vamos ver o dia a dia dele ali, para de fato facilitar ali com que os negócios possam correr nas áreas de subscrição. E são dois técnicos, né, cara? Exato. Então, cada um são dois do mesmo universo ali, então a gente consegue se falar. Há poucos anos atrás, quando você não tinha essa figura nas corretoras, então assim, eu estava lá, né, na seguradora, você desenhava as regras de acordo com a informação que eu recebia, tal, histórico, etc e tal, uma série de informações, e muitas vezes, então, colocava aquela regra ali, a pólice, dizendo, olha, é isso aqui que eu entendo para a sua operação rodar, com o menor índice de exposição possível, etc e tal, para controlar a sua sinistralidade. E muitas vezes, do lado de lá, tinha um corretor, às vezes, que não tinha essa técnica, não conhecia muito bem, e simplesmente repassava isso, né, para o cliente final, né, seja o transportador ou o embarcador, que também, na maioria das vezes, também não tinha ninguém de risco ali para poder questionar, entender e simplesmente falar, olha, consigo fazer, não consigo fazer, como eu vou repassar isso para o meu subcontratado. Então, assim, acho que o GR do corretor é justamente para isso, equilibrar essa força também nesse sentido de, olha, estive lá com essa operação, vamos conversar aqui, olha, essa regra aqui não vai ser possível dessa forma, vamos desenhar de uma outra forma, vamos estabelecer uma outra forma aqui de criar uma regra específica para aquele segurado, criar uma condição que realmente ele consiga executar, né? De tal forma que equilibre o risco também para vocês fiquem confortáveis também em aceitar essa regra diferente e tal. Então, acho que isso é muito importante. Então, essa conexão aqui é muito importante. Às vezes, antes já teve essas situações, antes do nosso técnico passar a proposta para o segurador, nós já conversamos antes aqui. Tem uma conta assim, assim, assado, o resultado é assim, o GR do cara é isso, precisa passar por essa regra, nesse entendimento, porque ele tem essa necessidade. E aí depois foi desenhado todo o processo, aí eles entenderem, e aí não, aqui a gente consegue, aqui a gente vai atender. E acho que isso facilita muito. Perfeito. Acaba que o processo vai redondo, né? Sim. Então, quando a gente se alinha aqui nos bastidores, quando vem a proposta, na volta, já volta do jeito certo e já dá continuidade consegue no negócio. precificar melhor, né? Perfeito. Consegue precificar e muitas vezes o GR, ele não é quem vai ganhar a conta, mas ele é às vezes o ponto principal para o fechamento da conta. Ou até mesmo falar assim, cara, essa conta aqui não é interessante. Exatamente. Não vale a pena, Perfeito. o risco é muito alto, né? Então, essa sinergia é legal. E eu tenho visto também no mercado que, assim, ainda existe algumas seguradoras, mas eu vou dizer que é a minoria, corretora bem mais, que ainda não tem uma cadeira de especialista de GR, né? E eu vejo que já estão começando a se movimentar, uns estão terceirizando, Sim. né? E outros já estão contratando, justamente a se movimentar pela importância dessa área aí dentro da seguradora ou da própria corretora, né? Como também tem corretora menores que já tem um cara de GR para poder discutir o assunto. Trago aí para o Wallace agora uma pergunta, né? Qual o risco em subscrever uma pólice sem o histórico da operação? É um risco altíssimo, né?
o histórico ali é o que vai, não é o que vai determinar, na verdade, até o sucesso da operação, mas é o que dá uma linha ali de raciocínio para a gente entender o quanto aquela operação tem de perda, tem de problemas, enfim, para a gente, de fato, todo mundo precisa ganhar dinheiro, né? Ou ganha-ganha ali. Então, a falta do histórico dificulta muito ali da gente poder precificar e desenhar as melhores condições possíveis. E tem muito disso, né? Tem os new news aí do mercado, né? Que o pessoal chama, que são contas que não tiveram nenhum tipo de histórico de seguro, né? Não quer dizer que ele não tem histórico de operação. E geralmente quando não tem um histórico de seguro, não vem o histórico da operação também. E aí a gente fica um pouco preocupado, tem ali na parte de subscrição, tem toda a avaliação que eles fazem, a questão de cálculo e tal, para chegar num denominador comum, mas aí o GR ele acaba apoiando com o quê? Com o histórico da companhia, mediante ao perfil daquele segurado, né? Seja um embarcador, um transportador, a mercadoria, a rota para onde que ele vai, essas informações acabam vindo e aí a gente consegue entregar. Mas o risco, de fato, é extremamente alto, e aí entra o que a companhia vai decidir lá no papel do subscritor, que é ou ele transfere esse risco, né? Ou ele aceita e desenha as melhores condições possíveis. E aí o que eu digo de transferir é negar, mandar para outro destinatário. E aí, Fabão, mesma opinião? Você tem outra ideia? Não, mesma opinião. É muito difícil você não conseguir precificar, conseguir analisar um risco sem um histórico, né? Como anda essa operação, como que ela é no mercado. Então, muitas vezes a seguradora vai realmente no perfil, no tipo de produto, nas rotas que esse produto vai utilizar, etc e tal. Então, assim, você vai realmente ali no feeling, né? De contas similares, tal, questiona ali o corretor em outras contas específicas, de repente conseguir alguma informação estratégica ali, né? Se tem alguém que já com histórico da companhia que acompanha a operação, mesmo não tendo seguro, mas que está dentro da operação, uma entrevista, uma análise com essa pessoa mais da frente ali do dia a dia da operação, para conseguir alguns insights ali para você conseguir precificar, né? Passar essa informação melhor para o segurado. Realmente, às vezes tem essas necessidades específicas, né? Hoje, vocês falando, eu vejo na minha cabeça aqui, é possível, às vezes, o cara não ter um questionário completo daquela operação que vocês estão prospectando, então, que está para ser subscrita, né? Mas você consegue se basear em informações de mercado, não daquele cliente, mas sim do produto especificamente, né? Perfeito. Isso também é uma forma de poder subscrever. Aí entra o GR captando as informações e munindo lá a subscrição. Isso dá para fazer também. Perfeito, é isso aí. E não só com dados da companhia, o que você falou. Dados de mercado, as gerenciadoras de risco são nossas parceiras. Vocês, inclusive, nos mantêm atualizados ali com diversas informações que a gente acaba levando isso para dentro de casa por apoio de uma decisão técnica ali do subscritor. Legal. Isso é fundamental. Esse trabalho da GR, muitas vezes a gente não tem informação do cliente, mas tem da GR, da parceira ali, né? Qual o seu olhar sobre esse risco, nessa região, neste perfil? E aí a gente consegue, então, ter um norte e consegue aí discutir, analisar, enfim, apresentar alguma coisa né, específica ali para a seguradora tomar a decisão, né? Não, legal, E bacana. apreciar aquele risco. E, Fábio, agora começando contigo, né? O que acontece, no teu entendimento, quando a subscrição decide confeccionar uma regra, uma apólice, sem consultar a área de gerenciamento de risco? O que você entende a respeito disso? Acho que tem várias situações. Quando eu estava na seguradora, realmente, a gente tinha lá um trabalho interno de estar sempre munindo, né, os subscritores com informações, com dados, atualizando as nossas regras de gerenciamento de risco da apólice, mediante os sinistros que aconteciam, né? O sinistro é muito dinâmico, então aconteciam sinistros naquela época, não acontecem mais, então o texto estava desatualizado de acordo com a sinistralidade do tipo de sinistro que vinha acontecendo, do uso de novas tecnologias, enfim. Então a gente atualizava ali constantemente para que o subscritor realmente entendesse o mínimo possível e pudesse, sim, ele tomar a decisão de criar uma regra específica. Chegamos a deixar até PGRs dinâmicos prontos, preparados, PGRs já pré-estabelecidos para determinados riscos, para que ele realmente, né, pelo tamanho da companhia, muitas vezes eram 2 pessoas na época, a gente não conseguia atender 100% de todas as contas que apareciam ali para a gente cotar. Então, dá para se fazer, tá?
Mas, assim, algumas contas mais específicas que merecem um tratamento diferenciado, um conhecimento melhor da conta, acho que o GR é fundamental nisso. Acho que apenas com a informação ali do QR, o subscritor querer pôr regra, porque às vezes também a regra já é, muitas vezes, imposta, né? Já vem, ó, ele tem essa regra, tem que ser essa regra. E aí ele acaba tomando a decisão de manter aquela regra, sabe, sem a consulta. Você que haja um problema ali na frente, de entendimento, começa a ter uma sinistralidade, a gente vai olhar, a regra não estava tão adequada assim. O ideal realmente, assim, dependendo, acho que seria isso, dependendo do risco, consultar a área de GR, né, para ter mais informações, para conseguir realmente olhar aquele risco de maneira diferenciada e entender que a precificação e a análise do risco demanda realmente um olhar diferenciado para aquele gerenciamento de risco, conta do perfil da conta. Mas em vários aspectos outros, acho que não há problema nenhum o subscritor colocar a regra aí, desde que tenha um negócio já pré-estabelecido, que a área de GR já tenha olhado, então já tem ali regras pré-estabelecidas. Acho que também isso é importante. Deixar só na mão, muitas vezes, aí sim, já inclusive, estando do lado de cá, até mesmo conversando com o Wallace aqui, falei, Wallace, olha, tem aqui, putz, essa máscara aqui é antiga realmente, peraí que eu vou alterar, teve uma alteração aqui, acho que o subscritor talvez não se atentou, não passou por mim aqui nesse momento, mas coisa simples, mas que às vezes a gente mesmo olha junto aqui e fala, não, beleza, então altera aí, coloca a máscara nova, está se referindo a uma lei que não existe mais, um texto antigo, que não faça mais sentido hoje, então muitas vezes porque não passou ainda pelo time de GR e tal. Então, esse papel do GR também olhar e conversar com o time também é interessante, com o time de GR da seguradora para corrigir também, isso é importante. Eu vou passar a palavra para o Alisson, pro Wallace, mas eu queria fazer uma observação aqui em relação ao GR, né, quando conversa com a subscrição. Eu vejo um ponto muito importante, essa sinergia, principalmente porque o cara do gerenciamento de risco, ele está muito atualizado em relação ao que tem no mercado. E às vezes o cara da subscrição não consegue, não porque ele não quer, ele não consegue mesmo acompanhar essa evolução com novas tecnologias, novas ferramentas, que por muitas das vezes você consegue aplicar na operação, né? Aplicar na operação e você consegue reduzir alguns custos operacionais. Porque tem coisas que, vamos dizer assim, são ações hoje que já são praticamente de prateleira. Tu tira e coloca assim na operação. E você consegue reverter isso, o cara do GR, não, peraí, cara, aqui eu consigo trazer alguma coisa mais eficaz em relação ao que do que está sendo proposto, né? Então, acho que essa sinergia. Mas passando para o Wallace aqui agora, qual é o teu entendimento em relação ao subscrever sem consultar o GR? Eu, no meu ponto de vista, do Leandro, não sou da seguradora, da corretora, mas eu acho que é um risco alto, né? Porque, como eu falei, os caras estão dentro de tecnologia, estão trabalhando em cima. Perfeito. Eu concordo com o Vale aqui. Eu acho que não há problema nenhum, até porque hoje a maioria dos subscritores aí dentro das companhias de seguro tem uma experiência absurda. Já né? passaram por... Já. O pessoal Legal. já é bem cascudo, então a galera tem uma experiência. A única questão que eu acho que, de fato, o seu ponto é importante de ser colocado, que é as aplicabilidades das ferramentas, né? Geralmente, a gente tem dentro da CAD lá, um manualzinho simples, onde a gente faz classificação de mercadorias, alto risco, risco moderado, enfim. Tudo isso para facilitar a vida do subscritor e entregar para ele um dinamismo ali, né? Para ele não depender do GR, porque de fato o GR da companhia geralmente é uma das áreas mais enxutas para atender um monte de subscritor. Ponto, e às vezes você tem um gargalo ali de resposta, né? O pessoal precisa de agilidade. Então acho que esses manuais eles facilitam o dia a dia do subscritor. Porém, cada operação é uma operação, existem mercadorias que de fato podem ser utilizadas algum tipo de ferramenta e outras que podem ser utilizadas, mas não têm a efetividade para o risco em si. Então, vou dar um exemplo assim prático aqui. Pneu. Não adianta tu colocar uma isca em pneu, porque você dificilmente vai conseguir camuflar ela de forma adequada e na hora que a quadrilha de fato for ali bater os pneus, se você tiver acoplado alguma ali, na hora que bater, que pingar, ele vai sentir, vai ouvir o barulho diferente e acaba que vai conseguir localizar a isca com uma certa facilidade. Então, recentemente eu estive em uma operação onde o transportador também apontou para mim o seguinte: Wallace, eu tenho aqui
na minha apólice que eu tenho que colocar isca, eu transporto eletrônico, realmente é um problema. Só que essas mercadorias são oriundas de importação, eu tenho uma fita específica que ela já vem de fora, que eu não posso violar para colocar o localizador móvel dentro da caixa. E eu também não consegui, com o embarcador lá de fora, caixa idênticas a essa para poder colocar da melhor forma possível. E eu tenho um custo absurdo com essa operação, porque são diversos equipamentos que eu coloco que não tem efetividade nenhuma, vai jogado no meio do pallet ali, e que qualquer um que de fato tiver a intenção de levar a carga, a primeira coisa que ele vai achar vai ser a isca, porque ela vai no pallet lá no meio que eu não consigo camuflar. Então acaba que entra essa questão que você falou. Será que vale a pena a gente manter isso, esse custo? Não dá para reverter esse custo em algum processo um pouco mais inteligente, alguma coisa que seja mais proveitosa para o segurado, tanto financeiramente quanto no aspecto de segurança? Então acho que é nessa linha, mas no demais assim eu não vejo de fato problema, porque o pessoal já está acostumado aí a fazer o trabalho deles e que por sinal fazem muito bem feito. E você tem que ter um trabalho também de treinamento, Sim. de atualização do subscritor. Como eu falei, a gente tinha lá os comitês, então olha, a partir de agora estamos construindo essa regra aqui específica para esse produto que começou a ter sinistralidade no mercado. Então, utilizem essa regra, né? Nos consultem acima de X valor e tal. Então você vai criando também algumas regras internas, né, entre o GR e a subscrição. Perfeito. Isso facilita demais. Você falou uma coisa bacana de comitê, aí me veio uma dúvida, né? Era até uma pergunta que eu ia fazer para vocês aqui. Eu não sei se existe, tá? Mas também, no meu entendimento, eu acho que uma reunião, seja ela mensal, entre as duas áreas para discutir novidades, atualizações, revisão de apólice. Eu acho como do lado de cá, como eu falei, eu não vivo dentro de gerência da seguradora da corretora, mas eu acredito que deve existir ali um comitê mensal entre vocês para discutir as melhores práticas de subscrever uma apólice, né? Isso eu estou certo no meu raciocínio ou só... Certíssimo. Isso é importantíssimo. A gente tinha isso, inclusive, não só subscrição, né? GR, subscrição e área de sinistro. Tem algumas situações até área de produtos. Já decidindo como será o novo modelo da massa, por que daquele texto. Muitas vezes toda a revisão do texto ainda passava para a área jurídica, para ver se não tinha nenhum problema na escrita ali do clausulado, etc. e tal. Então isso é fundamental, porque você está realmente atualizando, né, o subscritor do que vem acontecendo, do que está aquele documento PGE que consta em apólice, o porquê, por que ele é descrito assim, por que está se alterando. Muitas vezes eu era questionado assim, o PGR das apólices está virando uma bíblia, Fábio, está muito grande. Porque cada vez mais a gente tinha que ser mais específico, mais técnico, explicando, porque muitas vezes você colocava só a condição da regra e não explicava o porquê, dava um sinistro, mas você só pediu para colocar isso. Você não pediu para colocar dessa forma, daquele jeito, como deve ser. Então, hoje você vê cada vez mais os apólices com mais detalhes técnicos sobre equipamentos de redundância, sobre a utilização até da tecnologia principal mesmo, em termos e de novas tecnologias que vão surgindo, novos temas, etc. E tal, conceitos sobre área de risco, conceitos sobre legislação do motorista. Então você acaba criando realmente um texto, né, que vai ser... E eu sempre falo isso para gerenciador, isso aqui é o básico. Que o PGR mesmo, uma gerenciadora, ele tem que ir com mais detalhes ainda. Porque vocês estão na operação e vão entender. Isso aqui é o básico ali para ser seguido. Então o subscritor entendendo isso, a aplicabilidade, a importância daquele documento, é fundamental que a gente abasteça ele com essas informações, né? Entendi. Perfeito. Na CAD nós fazemos também, né, treinamentos, e não só lá dentro do escritório até, mas há períodos do ano aí, pelo menos uma vez por ano, a gente tira a galera de dentro do escritório, faz uma agenda lá, porque não dá para tirar de fato todos os subscritores ao mesmo tempo, mas levamos eles lá para a nossa central, que é o Radar ACAD, para eles entenderem o processo da gerenciadora de risco, como que funciona dentro de uma central, como que é a tela do monitoramento, justamente para eles entenderem ali de fato como que é o dia a dia, né? E no momento de um problema que tenha que resolver ali com a conta e etc e tal, eles pelo menos têm um entendimento ali do que ele está falando, de como que ele precisa reconduzir a conta, porque ele enxergou o dia a dia ali e sabe, né?
E a gente faz esse trabalho lá dentro envolvendo as tecnologias e as gerenciadoras de risco, né? Então a gente leva essa galera lá para dentro para fazer um trabalho de explicar como que funciona, mostrar na prática ali o que de fato é uma quinta roda, que não é uma roda gigante lá para a galera, porque tem que se fazer isso, né? Então o pessoal às vezes subscreve e não tem o conhecimento da ferramenta. Então o ideal é que a gente mantenha essa rotina aí para poder deixar todo mundo por dentro de tudo que está acontecendo. Recentemente mesmo, você viu, você teve um treinamento, você deu um treinamento lá, aplicou um treinamento para a área técnica lá da March. E eu já tinha trazido o pessoal aqui, grande parte aqui. Sim. A gente leva em outras GRs também, né? Vai dando esses treinamentos específicos. Olha, quando está escrito lá na pólice, olha na prática como funciona. Leva lá na central, leva lá no cadastro, como que funciona, para ele ter esse entendimento. Não só com a área técnica, como a gente faz também com a área de sinistros, né? Dá treinamento das tecnologias lá, leitura de relatório, interpretação de relatório. E você viu como você, recentemente, dando treinamento, mesmo as pessoas já tinham passado por aqui, mas fatos novos, informações novas, a forma como você apresentou, puxa, foi muito interessante, o feedback foi muito positivo. Depois vieram falar comigo também, a gente precisa ter mais, para trazer um assunto específico sobre tal situação. Tal. Então, eles realmente querem, gostam de quando trazem essas informações, porque muitas vezes a gente não está lá, está numa viagem, não está ali no momento para ser consultado, e o técnico às vezes está conversando com o subscritor, que também não tem esse conhecimento, né? E é muito importante eles terem realmente a noção, né, do que é o assunto, do que é a tecnologia, como ela é aplicada, né, no dia a dia. Não precisa ser expert no assunto, mas pelo menos ter a visão do todo, né? Entendimento. E assim, acho que também seria legal, os caras da subscrição, acredito que fazem isso, né? Ir na tecnologia mesmo para ver lá, por exemplo, pega uma tecnologia, vou lá na base, na central, na fábrica mesmo, ver como é que é tudo. Eu acho que vai fortalecendo, porque vai de encontro àquilo que vocês falaram. Em alguns momentos vocês não vão conseguir dar aquele suporte. Vocês podem estar viajando, fazendo uma série de fatores. E o subscritor, com um entendimento, mesmo que seja o nível 1 ou 2, cara, ele consegue desenrolar muita coisa. Depois você fala assim, GR, ó, subscrever aqui, dá uma olhada aqui, pô, show de bola. Vocês já vão entrar ali só para fazer alguns ajustes, né? E eu tenho uma pergunta aqui. A gente fala de subscrição, a gente fala assim da parte de GR, mas me veio aqui agora, você acha que a área comercial também precisava ter esse entendimento ou vocês acham que não? Totalmente. No fim das contas, são eles que apresentam, vendem os produtos e, de fato, precisa ter o conhecimento ali, porque eles são o elo ali de receber as informações, os questionamentos, enfim, tudo parte da área comercial ali, né? E o que a gente observa às vezes é que algum comercial ali que não tem essa experiência em específico, né? Quando ele é questionado, aí ele volta para dentro de casa, leva mais tempo, tem que marcar reunião com o time técnico para poder explicar para o segurado. Então, se ele tem uma visão básica, muitas vezes aquela questão ali que foi levantada para ele, colocada em pauta ali, ele consegue solucionar sem essa necessidade de voltar para casa e aí demorar para uma resposta ali pro... Resolve na hora, né? Resolve na hora, de fato. Então, eu entendo que sim. Não, fundamental, principalmente na corretora, né? Então, a gente está começando até um projeto agora. Eu vou iniciar agora no final do mês de julho. Visita nas filiais, vou começar um projeto. E a gente vai ter um projeto com vocês aí, né? Que está embrionário aí com a JC. Mas no final do mês agora, visito uma das filiais da March, time interno. O técnico, o pessoal de vendas ali, o comercial ali da conta, o cara do relacionamento, o cara que vai buscar o cliente. Então, assim, para explicar, olha, que ferramentas, o que é o GR? Que ferramentas temos aqui na companhia? Que parceria temos? Como que a gente pode abordar um embarcador, abordar um transportador numa venda? Que diferenciais eu trago? Quais são as ferramentas de GR hoje que podem solucionar alguns problemas que o segurado tem no seu entendimento ali, já na hora que você faz uma visita? Você mesmo pode já apresentar. A gente vai começar a fortalecer isso. Eles têm a noção, eles recebem material, mas a gente vai estar lá agora, presencialmente, fazendo essas rodadas aí. A gente está marcando já com algumas filiais e vamos ter algumas parcerias também. A gente tem criado alguns projetos aí para fortalecer realmente o entendimento, né? É muito necessário, sim. E eles querem muito, você percebe assim a sede, sabe, de conhecer. Me explica melhor isso aqui. Eu já fiz alguns online, as pessoas, você me dá uma horinha aí, que as pessoas entender
que é isso aqui? Como que você escreve isso? Por que você escreve isso? Porque o meu cliente vê qual é essa necessidade, eu não soube responder da forma correta. Me explica aqui e tal. Então, é fundamental. Bacana, né? Poder levar esse conhecimento para fora. Às vezes está centralizando muito na sede, né? E você esquece das pontas, né? Exato. Como a gente fala no gerenciamento de risco, inclusive na JC, cara, o PA tem que ter o mesmo nível de conhecimento que a central, cada um nas suas particularidades, mas o cara não pode ser esquecido, então ele tem que ser capacitado, ele tem que ser treinado, até porque ele é um representante seu na ponta. Exato. Ele que vai levar a tua marca, ele que vai falar da JC lá na ponta, né? Então, esse movimento aí que vocês estão fazendo é bem bacana em poder atingir lá o pessoal que está fora do raio de visão de vocês ali, né? Então o cara está mais afastado. Né? É isso aí. E trago também aqui tentando entender, né? Hoje tudo nosso é IA para lá, IA para cá. Hoje ninguém mais pensa, né? Então vamos usar IA. Que isso, na verdade, sejamos francos, ajuda muito, né? Mas você não pode pegar uma resposta de IA e replicar. Você tem que dar uma consolidada. E isso entrou também dentro da parte sistêmica, né? Hoje praticamente todos os sistemas eles estão consolidados ali, tem sempre uma perninha de IA. E para dentro da atividade de vocês, né? O que eu ouço às vezes, né, que você vai só colocar umas informações, a IA já vai fazer as devidas leituras, já vai te trazer uma policy pronta, né? Então, vocês acham que isso aí é futuro? A IA não consegue substituir isso? A IA não consegue, mas isso dá muita velocidade, porém ela tem que ser revista depois de pronta. Qual o benefício aí da IA? E podem falar também de outras tecnologias que vocês conhecem no mercado e que acabam ajudando bastante o trabalho, não só do subscritor, também como o time de gerenciamento de risco. Bom, assim, eu já testei, tá? Em 2 situações. Testei o ChatGPT numa situação de... Fiz lá um prompt, quero uma pólice de transporte assim, o cara tem acidente, tem roubo, tal. Passei alguns dados ali e em segundos ali se criou uma pólice. Realmente veio a regra, ok, né? Mas o que eu penso, o risco é muito dinâmico. O cara construir a regra, etc, ok, ele vai conseguir construir a regra, ele consegue. Te ajuda, você ganha tempo, etc e tal, ok. Mas, assim, os riscos são dinâmicos, são totalmente diferentes. A gente pode até falar de um case, que sem citar logicamente o nome do cliente, quando eu estava na seguradora, tinha um case com vocês aqui, né, do ramo farmacêutico, e uma outra conta do ramo farmacêutico tinha acabado de chegar lá para a gente, com um histórico de sinistros. E, assim, muito similares. Companhias grandes, né, multinacionais, de fármaco, aqui de São Paulo, que faziam praticamente as mesmas rotas, distribuições aí nos centros de distribuição deles, etc e tal. Bem similares, inclusive nos limites, nos valores, no perfil de medicamento, tudo igual. Uma com risco zero, e não é puxando a sardinha, mas estava aqui com vocês, fez todo um projeto. Tinha uma gestão do próprio segurado também, que eu sei que tem até hoje, que eu só conto com vocês até hoje. E uma outra que tinha um perfil totalmente diferente. O serviço era terceirizado, o GR não era centralizado, enfim, e a sinistralidade absurda, né? Então, por mais que eu criasse, estou dando um exemplo aqui, falando similarmente das regras, dos valores envolvidos, a IA me dá o mesmo GR, só que a solução diferente, totalmente diferente, que não é aplicável àquela operação. Então a gente precisa entender de fato como funciona. Então a IA vai trazer, você vai ter rapidez ali, montar alguma coisa. Hoje nós temos a IA própria da Marsh, nós temos lá, a gente consulta, eu uso muito para alguns questionamentos internos e tal, mas aquilo não é, como você falou, não é um copia e cola. Preciso olhar, não, essa resposta não foi isso. Aí você tenta melhorar o prompt, você tenta melhorar, né? Peraí, acho que ele não entendeu o que eu pedi. E você vai também aperfeiçoando a máquina ali. Mas é muito mais para você ganhar tempo em fazer comparativos de GRs quando bem propostas. Você quer ganhar tempo, você consegue colocar os comparativos e ele vai te dar a resposta do GR ali, mais ou menos que seria o melhor para o segurado naquele momento. A gente consegue fazer isso. Então, a ferramenta vai ajudar e vai ajudar bastante. Mas eu acho que a questão técnica ali, o detalhe, é mais realmente o nosso conhecimento mesmo. Entendendo lá a conta, com informações, buscando para construir o PGR mais adequado possível para a operação, né? E soluções mais adequadas ali para o dia a dia. Porque não adianta. A mesma logística, é fármaco, mesma rota, Rio de Janeiro. A solução às vezes não é a mesma. Tem vários outros ingredientes aí nessa receita
que vai mudar o resultado. Né? Então, E a gente tem que trabalhar muito isso. E às vezes, Fábio, o medicamento, por exemplo, o segmento é o mesmo, existem variações de medicamentos, a transportadora é outra, Isso, perfis, né, são várias variáveis aí, né? E acho que a inteligência artificial não consegue te dar a fórmula. Não é ela isso. consegue Ela te otimizar o teu tempo, trazer ok. algumas insights, né? Sim, Mas claro, muito dizer importantes. que ela vai fazer a Vai te dar a substituição solução ali. do analista, o cara que está ali olhando, Eu acho analisando bem a difícil. Acho ainda regra. bem difícil. Né? Eu Qual a acho opinião do Wallace? Perfeito. Bom, a CAD ela é entusiasta do movimento, né? A gente tem lá uma área de IA, né? Tem um engenheiro de IA com um monte de gente lá que tenta automatizar todos os processos possíveis da companhia. Inclusive os relatórios, enfim, tudo isso é gerado lá pelo time de IA. E hoje mesmo a gente estava até discutindo ali alguns relatórios que foram gerados pelo time sobre sinistralidade, desempenho de carteira, perfil de clientes, comparativo entre transportadores que tem o mesmo perfil, enfim. A gente acabou fazendo uma reunião para discutir justamente isso. Eu acho que a IA ela consegue nos ajudar nesse aspecto, a tomar melhor a decisão. Não ser de fato um copia e cola ou pegar e deixar a IA decidir por você. Não, ela vai te embasar ali com uma série de dados, mas a decisão vai ser realmente de uma pessoa que tem um conhecimento empírico ali, de fato, que vai conseguir olhar e falar, pô, para essa operação e nesses, sei lá, de 10 cenários que eu tinha, a IA me trouxe 2 que de fato faz sentido, então ela já diminuiu todo o teu campo de visão, e aí você toma a melhor decisão ali. Né? Mas a CAD ela é entusiasta, né, cara? Então, assim... tecnológica. Totalmente. A CAD tem o DNA de inteligência artificial na veia. A gente tem lá hoje o copiloto, que já é meio que uma forma de precificar ali, né? Então, o subscritor, ele hoje recebe os dados lá através do nosso portal. Esse portal, ele já entrega ali... o copiloto, que a gente chama lá, ele já entrega uma média de taxa ali que o subscritor ele já começa a avaliar no seguinte, pô, a IA já tá me dizendo que a taxa deveria ser mais ou menos isso aqui. Então ele consegue se balizar quando ele vai fazer de fato a precificação em cima do que a IA traz para ele. E aí de fato ela avalia todas as variantes possíveis, desde histórico de sinistralidade, quem é a gerenciadora, se com aquela gerenciadora teve diversos sinistros ou não, enfim. E aí o GR acaba sendo até complementar nesse aspecto, porque a gente tem a visão também do que não deu sinistro, né? Porque a companhia ela tem a visão geralmente do que dá problema, né? Então a gente consegue ser o contraponto ali de ajudar a própria IA a avaliar o outro ponto, porque não é porque tem muito sinistro que de fato é ruim. O quanto ela movimenta, enfim, tudo isso é um ponto que precisa ser levado em consideração. Mas é isso, eu acho que, sendo bem objetivo aqui, eu acho que o ponto mais benéfico aí da IA é a questão de otimizar tempo e ela filtra muito para você ruído, né? Então, esses ruídos filtrados ali, você toma a melhor decisão. Ela melhora processos, né? A gente também utiliza Exato. muito, a Marcia também é muito entusiasta disso, tem uma área lá fora só demandando isso, e aqui no Brasil também as pessoas representando, que dão treinamento para a gente toda vez que tem uma atualização da ferramenta. Então a gente hoje utiliza bastante e otimiza muitos processos, melhora muito o entendimento das contas, de como atender, das necessidades dos clientes. Muitas vezes são informações ali preciosas que a gente tira ali, às vezes de uma reunião que já vem todo, né? A ata de reunião pronta para a gente, dos insights que a gente discutiu. Isso agiliza muito, né? E a tomada de decisão também é muito mais rápida em cima disso. E o legal é que a IA aprende, né? Ela vai aprendendo com o tempo, daqui a pouco ela não, essa resposta eu queria. Tu vai entrar no momento que você só vai validar. Mas eu acho que você está muito longe. Eu acho que está muito longe. Eu acho que existe até uma discussão sobre isso, né? Já várias pesquisas sobre isso. Aí hoje mesmo estava ouvindo no rádio que muitas pessoas ainda têm medo da IA de utilizar porque você realmente está abastecendo, dando mais capacidade de entendimento para ela e que ela possa vir a tomar o lugar de várias profissões aí e tal. Mas eu já fui convencido do contrário, que precisa realmente de pessoas cada vez mais capacitadas para usar IA. Sim, Perfeito. concordo. Para a melhoria do seu próprio processo, da sua função ali, que ela só vai te ajudar a te posicionar, inclusive a ter uma posição melhor dentro das companhias. Então, eu acho que realmente é isso, é você entender que a ferramenta é útil, muito importante, não tem por onde fugir, não adianta, que a gente vai ter que utilizar cada vez mais
e cada vez da melhor forma possível. Perfeito. Não com esse medo de, eu vou perder, daqui a pouco minha função não existe, ninguém vai mais me consultar. Não, cada vez mais acho que a gente vai ter que ser mais consultivo ainda. Perfeito. E você tem que, para trabalhar com ela, você tem que saber perguntar, né? Porque se você não souber perguntar, ela vai te entregar talvez o que você queira. Então, esse é o ponto que eu acho que é o mais relevante, que é o que o Fábio até trouxe aqui. Pô, ela não vai conseguir substituir porque ela sozinha ela não faz nada. Sim, Precisa sim. de ter alguém provocando ela o tempo inteiro ali para de fato conseguir extrair as informações, né? E, cara, dentro da CAD lá a gente tem o IA Colab lá, que é uma plataforma de fato da companhia, onde tem alguns boots lá que cada um desempenha uma função. Tem o que analisa o financeiro, tem o só gerador de apresentações automáticas, enfim. Eu tenho um WhiskBot lá que eu alimentei ele com algumas informações e que de fato ele me ajuda no dia a dia. Às vezes a responder um e-mail, a avaliar alguma coisa, já é integrado com o Outlook, é integrado com o sinistro, com a base de sinistro da companhia. Então, pô, só de eu colocar o aviso lá, ele já me traz um resumo daquele evento. Ele consegue ler o boletim de ocorrência e resumir para mim, sem a necessidade de eu ficar lá entrando no sistema, baixando, fazendo download de arquivos, enfim. Tudo isso de fato ajuda. Isso é fato, né? Ela veio mesmo para otimizar tempo, né, cara? De vez tu perder ali um tempão. Vou dar um exemplo. Para de sinistro. Cara, imagine você ter uma IA, que consiga fazer a leitura de um relatório de sinistro, de tecnologia, e ela já te entrega ali as variáveis, onde foi a falha, ou então não foi, onde foi o acerto. Cara, o cara já ganha tempo ali para fazer outras atividades. O que eu falo é que assim, ele não pode pegar aquilo e replicar. Se ele não tiver o senso crítico para dar uma analisada, ver se tem coerência ou não. Porque às vezes o cara fala, não, IA faz para mim, tranquilo, vou ficar aqui no 12/8. Mas o cara tem que ter o conhecimento técnico, tem que entender o sinistro, como é que aconteceu, justamente para ele poder falar assim, pô, eu ganhei tempo aqui, agora eu vou consolidar meu relatório. Isso eu falo dentro pra gente aqui como GR, mas acho que acaba encaixando para vocês, porque tem a área de sinistro dentro da seguradora, dentro da corretora, tem essa área também, que ela é bem demandada, né? Porque no final acho que ela também que vai dizer ali se paga ou não paga, né? Perfeito. Né? Exatamente. É isso aí. Eu tenho só uma preocupação, assim, né? A gente teve... todo mundo tá querendo usar IA, né? E a gente teve alguns sinistros na companhia, especificamente um, assim, que me chocou bastante. Que foi que uma das gerenciadoras aí de mercado, né? Ela, utilizando inteligência artificial dentro dos processos da central, né? A quadrilha se beneficiou disso, né? Porque as liberações do veículo ali eram por inteligência artificial. Então, resumindo, o que aconteceu de fato, né? Houve um desengate, a quadrilha já sabia que provavelmente o processo se desenrolava por inteligência artificial. Então, eles geraram o desengate, desengataram a carreta, criou uma tomada falsa, engatou no veículo, e a partir desse momento ele entrou dentro do chatbot lá, enviou a mensagem, dados do motorista, o sistema varreu e liberou o carro. Cara, falando assim, parece que foi um processo demorado, mas esse processo aconteceu em 60 segundos, 63 segundos. Eles desengataram e engataram, então gerou a violação de desengate, bloqueou o carro, engataram, já subiu o sistema que estava tudo certo de novo, e fez o processo de liberação pelo WhatsApp ali do motorista. E aí a carreta foi para um lado, não tinha um localizador de carreta, então cavalo para um lado, carreta para o outro. E a gente só foi descobrir isso depois que o cliente final reclamou que a carga não tinha chego, enfim. E aí foi quando de fato foi se descobrir que houve um evento ali. Então a minha preocupação em cima da IA é só isso, que eu acho que apesar dela facilitar o nosso dia a dia, nem todos os processos eles podem e deverão ser automatizados. Falta um pouco dessa percepção de senso crítico ali, de quais os processos de fato vão ser benéficos ali para a utilização da inteligência artificial. Até porque o uso da inteligência artificial também está para a mente... Dá para os dois lados, né? exatamente, A perfeito. gente tem que ter esse feeling, esse entendimento de como que ela pode ser usada também contra mim.
né, contra os meus processos. Perfeito. Nesse caso aí que você deu esse exemplo. Né? Então, Eu acho que ela é muito boa para análise preditiva. Exato. Né? Mas tem coisas que você tem que ser realmente raizão mesmo. Aquele contato telefônico, aquela validação em loco. Agora, trazer informações para você criar cenários, estudar mitigação, eu acho que vale a pena, né? Mas não pode deixar ela, por exemplo, no nosso segmento, substituir o homem. Né? Eu acho que... é um processo de aprendizado. Aí, né, que a gente tá todo mundo de fato aprendendo. E a nossa geração, acho que é muito interessante isso, né? A gente veio lá do GR, basicão de tudo, e a gente pegou todos esses processos e está pegando agora essa geração Sim. de IA e tal. Então, isso já carrega já muito entendimento, muito detalhe, muita experiência do que pode ser feito, do que não pode ser feito, de erros e acertos. E aí facilita o nosso entendimento, por mais que a gente não nasceu nessa área tecnológica, mas a gente aprende muito e carrega muito essa informação, né? Verdade. E aperfeiçoar esses processos hoje com o uso da inteligência artificial. Por isso que eu falo, a gente não pode... Eu conheço pessoas, não pode ignorar, não pode ir contra a maré. Eu tenho colegas assim, não da área, estou falando de amigos assim, de outras áreas. Usa inteligência artificial, não, isso é ruim. Não é. A gente tem que saber utilizar ela a nosso favor. Ela é um facilitador do dia a dia, não tem como fugir. Perfeito. Né? Precisa aprender com ela, sim, porque ela vai aprender com a gente também. Então, são erros e acertos aí, a gente tem essa experiência para colocar a coisa funcionando a nosso favor. Né? Quando a gente entender que ela está jogando do nosso lado, basta nós sabermos trabalhar com ela, cara, a gente vai longe. Não vai longe. Não posso pegar toda uma responsabilidade e passar para IA. Peraí, cara, você é meu braço, é igual subscrição com o GR. Isso, vamos caminhar, perfeito. Me dá uma... Às vezes é uma informação que você não tem, ou você tem dificuldade até para conseguir rápido, você joga lá, ela consegue trazer, né? E já vai te dar um norte. Então não tem como, hoje, como você falou, Fábio, viver sem IA. Não tem. É tendência. Eu acho que é tendência. E é saber administrar até onde você vai utilizá-la, seja para desenvolvimento de um documento, ou até mesmo para melhoria de processo, né? Introdução dentro dos processos. Essa análise aí acho que tem que ser muito bem feita. Né? Não sei se vocês têm a mesma opinião. Perfeito. Aí. Concordo. Gênero, número e grau. Ter os benefícios a nosso favor e os cuidados com as devidas ameaças que ela traz também, né? É uma porta de entrada também para grandes ameaças aí também. Né? E na subscrição, os caras também, junto com o GR e Sinistro, eles conseguem usar... Assim, existe uma IA para cada um deles hoje, quando a gente fala de tecnologia, né? Os processos dentro da CAD, eles são todos integrados, né? Então, é o que eu falei, o subscritor, ele já tem ali meio que um norte através do projeto do copiloto lá. E eles conseguem acessar todos os outros bots disponíveis lá para tomar as decisões. Aí entra as tarefas do dia a dia. Muitas vezes não tem tempo suficiente para utilizar todos os recursos. As respostas têm que ser imediatas. Então, o tempo que ele vai tentar descobrir ali como que a IA vai entregar para ele o que ele precisa, é o tempo que na mão ele faz hoje. Então, o que a CAD faz hoje? Tenta promover e facilitar ao máximo. Se ele clicar nesse botão, ele já tem tal resposta? Tem. Essa resposta serve? Serve. Então, a gente vai tentando seguir nesse caminho lá para facilitar e deixar ele livre para atender o corretor, que de fato é a parte mais nobre. Né? Agora, a gente do GR utiliza bastante lá. Seja para análise de tendência, análise histórica da companhia, seja para entender relatórios de mercado, comparativos de relatórios de mercado. Eu recebo um da JC, recebo um outro de um outro lugar, eu jogo os dois lá, tento entender se realmente os relatórios e as informações estão convergindo com os dados até mesmo da companhia, porque tem muito disso, né? Apesar do transporte ele ser uma questão nacional, única, enfim, a gente tem os segmentos que são diferentes. Tem a gerenciadora que é especializada em X, tem a gerenciadora especializada em Y. E às vezes os relatórios não vão bater justamente por essa particularidade de mercadoria, de região de atuação, enfim. Então o que a gente tenta entender é, será que todo mundo está sofrendo nos mesmos locais que eu, no mesmo perfil que eu, ou tem algo que ainda está obscuro, que não bateu aqui na minha porta, mas é uma tendência para daqui a pouco, devido ao apetite da companhia. E ela te ajuda com isso. Exato, demais. Em estalar de dedo, ela já te traz a informação. É a função, né? Compila os dados
e eu analiso aqui, eu tomo a decisão sobre o que fazer com esses dados. Então, lá na March também, a nossa inteligência artificial é isso. O técnico olha, faz comparativo de proposta. Isso foi desenvolvido, inclusive, sempre a área de TI ali, os desenvolvedores vão trazendo, olha, novas atualizações sobre a inteligência artificial aqui, o que ela está trazendo agora. Cálculos Excel muito mais rápidos, etc. E tal, apresentações, tal. Isso vai dando realmente uma cara aí para a March, né, de novos dados que ela pode utilizar nas apresentações, etc. E tal. Então, comparativo de proposta, aí o pessoal olha, isso facilita o dia a dia e muito, né, ali do Teco. Eu também e o Bruno ali, a gente sempre consulta num questionamento ou outro, numa resposta que a gente precisa dar, mais técnica, tal, dá uma consultada, entende se é isso mesmo. Então, ajuda demais, isso é fato. Bacana. E uma dúvida também em relação à subscrição, né? Todo subscritor ele não vem de uma base de GR, certo? Às vezes o cara não teve a oportunidade de passar por uma base de GR e ele vai trabalhar numa subscrição. Pode acontecer isso. Na verdade, acho que é a maioria dos casos. A maioria dos casos. Aí. Você tem raríssimas situações assim. Tem, lógico, tem vários colegas nossos que começaram no GR e foram para a subscrição, né? Lógico. Mas acho que acho que a grande maioria, não. Ainda não. E para esses tipos de pessoas que não tiveram essa oportunidade, a integração chega interna, eles passam por vocês antes, vai assumir aqui o subscritor Leandro, não tem conhecimento, não sabe nem o que é o desengate. Eles fazem esse trabalho antes de assumir com vocês. Na companhia que eu trabalhava, sim, tinha um onboard lá que tinha uma parte de... Tinha um treinamento específico. Na March hoje eu faço isso também, falo, olha, pode ser um estagiário ali, olha, vamos ter um treinamento específico sobre o GR. Chegou pra gente de outras companhias do time, você já teve um treinamento específico sobre GR? Poxa, nunca tive, ou tive muito tempo atrás, então vou te atualizar aqui. E aí por isso que a gente faz essas visitas técnicas, né, nas gerenciadoras, dá um treinamento interno também, traz aí como você foi lá, um parceiro da tecnologia, isso é importante. E nas nossas conversas ali do dia a dia, sempre vai surgir... Dúvidas, né? Todo dia tem uma dúvida, a gente senta, isso aqui funciona assim, puxa, que interessante. Pô, é diferente daquilo que você me falou semana passada, que era um outro perfil, era uma outra tecnologia utilizada ali, com outro potencial, com outro resultado. Só que eu estou olhando o risco dessa forma por conta disso aqui. Então, essa troca, toda hora tem ali também, entendeu? Então, é enriquecida ali no nosso debate, no nosso dia a dia, com o sinistro, a mesma coisa. Isso é importante, assim, né? E como a gente falou também, né? Tem aqueles comitês de vocês internos que estão ali, vão discutir hoje... modelos de negócio, uma forma, as tecnologias que estão chegando no mercado, acho que isso aí acaba fortalecendo mais o time aí, a equipe, e com certeza os ganhos são muito maiores, né? Perfeito. Beleza, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso JC Cash. Passou rápido. Passa rápido. O começo ele é nervoso, mas depois assim, o papo vai desenrolando, quando você vai ver, já estourou o tempo, né? É muito legal, velho. Então, agradeço o Wallace, agradeço o Fábio por ter, logo numa véspera de feriado, ter dedicado aí um tempinho para vir aqui. Talvez não está muito trânsito em São Paulo, porque é férias, né? Mas se não fosse férias... Castelo Branco aqui. Já ia estar tudo agarrado aí, né? Então, obrigado mesmo, valeu pela presença. O JC agradece a vocês de coração e, com certeza... virão novos bate-papos aí com outros temas, legal, quem sabe até mais polêmicos. Beleza? Vocês querem deixar alguma mensagem? Bom, obrigado novamente, conta com a gente é parceiro aí, com a CAD também. Muito legal o bate-papo, acho que é isso, o GR conectado com a subscrição o tempo todo. Acho que essa é a importância do GR na seguradora, na corretora, é trazer dado, trazer conhecimento, trazer realmente informações importantes aí para o negócio, né? E a gente consegue aí trazer muito mais resultado quando tem essa sinergia de fato. Sim. Isso é notório, né? Isso é muito importante. Perfeito. Obrigado, Leandro, pelo convite, JC. Bacana demais o bate-papo aqui, gostei muito mesmo. Fico à disposição de vocês aí para qualquer coisa, qualquer insight. E a mensagem aí que eu gostaria de deixar é que o GR ele tem que ser um ampliador de negócios, né? Ele não pode ser encarado como um impeditivo para fechar. Então, a mensagem que tem que ficar aí para o pessoal é que, utilizem o GR
com esse viés, né? Não sintam-se, na verdade, não fiquem preocupados de que, pô, se eu mandar para o GR lá, para uma avaliação, enfim, o pessoal vai travar. Não, a ideia é justamente ampliar e gerar melhores resultados para a companhia como um todo, e acredito que isso é dentro da CAD, dentro da March e dentro de qualquer lugar que tenha que se tenha uma área de R. Na verdade, o GR que é uma conta saudável, né? Exato. Exato. Para todo mundo. Para todos, né? É. Então, beleza, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Valeu, galera. Valeu. Pô, obrigado aí por ter disponibilizado um tempo aí para nos assistir. Não esqueça de dar o like e sigamos para o próximo podcast. Um abraço. Um abraço. Pô, obrigado.